segunda temporada do podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, restaurando relações, transformando vidas. HB Pooling, inovação em logística circular. E RB Desenvolvimento, transformando pessoas, impulsionando empresas. Conversas de Valor. Esse é um projeto gestado com muito carinho, com muito cuidado na pandemia e que tornou-se viável a partir de uma série de fatores, uma série de sucessões de assuntos, de temas, né? E transformou-se em Conversas de Valor. Nós estamos na segunda temporada, esse é o 30º episódio e eu estou aqui ao lado da Jordana, grande amiga, né, parceira desse projeto, para apresentar hoje um episódio que, se tivesse que ter um nome, seria Conversa de Muito Valor. Nós vamos falar sobre parentalidade e nós temos aqui dois profissionais que são referências nessa área. Vou pedir então para a Jordana apresentar os nossos convidados de hoje. Eu tenho o prazer de estar aqui nessa mesa já com dois amigos que foi uma grata surpresa, né, saber da abordagem do Tom, de todo esse caminho, porque a gente se conheceu de uma outra forma, num outro local. E Camirela e a nossa sintonia já vem de longa data. Já fomos parentes, vamos dizer assim. Sim. E essa conversa sempre era de muito valor, né? A gente sempre se encontrava, a gente ficava por horas ali conversando, até esqueci de cuidar das crianças. A gente inventava que era para encontrar com as crianças, mas no fundo era para trocar figurinha. Exatamente, a gente fazia dessas. Então eu quero passar a palavra para mim, para falar um pouquinho sobre você, o seu trabalho e para a gente conhecer mais. Antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade, né? Estou estreando aqui no podcast de vocês. Apesar de ser muito comunicativa, eu tenho uma certa timidez, então vou tentar superá-la aqui para poder trocar ideia sobre algo que eu gosto muito, que é falar sobre família, né? A Jordana bem introduziu aí, né? A gente vem de uma relação, inclusive, desde família, já fomos família uma época, né? Se transformou em cliente, né? E hoje nós somos parceiras, né? Há muito tempo a gente vem namorando essa parceria e o interessante é que é sempre em torno da mesma temática, que é como se tornar as famílias mais saudáveis, mais funcionais, né? O Tom também é um parceiro antigo, na verdade eu falo que a história do Tom se confundiu com a minha, né? De formas diferentes, mas ao mesmo tempo de ter que encarar, né, a parentalidade solo, né? O pai solo, a mãe solo, no sentido de administrar essa rotina de uma forma individual e subjetiva, mas não menos, digamos assim, completa, né? E isso fez com que a gente corresse atrás de estudar e de evoluir essa temática de uma forma que a gente venha contribuir com outras famílias, né? Então, a história que era uma história de dor se tornou uma história de transformação. E como fazer com que a nossa transformação positiva seja saudável para outros também. Então, por formação, sou psicóloga clínica, né? No primeiro momento, especialista na área hospitalar e da saúde, hoje já na área sistêmica, familiar, né, e procurando agora me especializar em orientação parental, que foi a demanda que, né, veio para mim como um presente, encaixou muito bem com tudo aquilo que eu já tinha vivido, e quando eu vi, o meu consultório estava 90% tomado, né, por pessoas em processos judiciais de família. E acabou que eu fui trabalhando essa questão do plano da parentalidade, e aí eu vim com essa temática para partilhar com vocês. Ótimo. Legal. Que ótimo. E conta pra gente então, Tom, um pouquinho dessa sua trajetória profissional. Legal, gente. Obrigado pelo convite, né? Quero deixar um abraço aqui para a audiência do Conversas de Valor. Obrigado pelo convite, Ruth, Jordana. Prazer estar aqui com vocês. Que alegria estar aqui com vocês. Dividir um pouco do que a gente aprendeu nessa jornada. A minha história profissional, ela começa com publicidade. Eu passei 20 e poucos anos dentro da indústria, trabalhando com área de marketing, negócios, BMI e assim por diante. Muito voltado para fazer o dinheiro da empresa crescer através de produtos, ideias, sugestões e assim por diante. Mas com a minha vida trouxe algumas gratas surpresas. Eu acabei me tornando pai solo, viúvo. E aí então descobri uma nova vocação, né? Uma vocação de levar conhecimento para as pessoas através da experiência que nós temos como pais,
principalmente como pai, né? Pai solo, no caso. Das experiências que eu estava vivendo com os meus filhos, né? Que eram bebês quando eu fiquei com eles. E tudo que isso trazia de entendimento sobre gênero, sobre padrões de comportamento, sobre formação familiar, sobre a maneira como a gente enxerga o homem, enxerga a mulher, enxerga o pai, enxerga a mãe, enxerga a criança, a maneira como a gente se educa e assim por diante. E aí, então, publicitário, com várias pós-graduações, eu comecei a traçar um novo caminho dentro da psicanálise, dentro da educação parental, me tornei educador parental por um órgão americano. Depois eu fiz cursos de coach, fiz cursos sobre todo quanto é tipo de que você possa entender de metodologias de ensino infantil, né? Desde Montessori, Waldorf e assim por diante. Fui aprendendo muito sobre isso e de repente eu também entendi que estava tudo nas ciências mentais. Tudo está nas ciências mentais. E aí entendi, então, sobre constelação familiar, comecei a estudar outros caminhos também, né? Mas tudo dentro das ciências mentais. O que a gente pode usar a nossa mente em benefício da educação melhor dos filhos, né? E a gente vai desenrolar essa conversa aqui por aqui, provavelmente durante a nossa conversa, mas tudo começa na nossa maneira de ver o mundo, com a nossa mente, os pensamentos, emoções e assim por diante. E aí, então, como é que eu levo isso para os meus filhos e como é que os meus filhos levam isso para a sociedade, criando uma nova sociedade, né? Exato. Num mundo em transformação constante, né? Constante. Cada vez mais acelerada, enfim, né? O Tom Keller é autor deste livro que nos presenteou aqui, Como Ser uma Família Extraordinária, né? Se você tivesse que resumir, Tom, esse livro em uma frase, que esse livro é best-seller, né, na área. Né? A gente alcançou esse título, graças a Deus. Parabéns, vendas. Eu acho que tem que desmistificar o cuidado, na verdade, né? A gente acha que a mãe cuida melhor que o pai, ou a mãe cuida mais que o pai. E eu gosto de dizer muitas vezes que o cuidado não é masculino, o cuidado não é feminino, o cuidado é humano. É uma das frases que está no livro. E quanto mais nós, homens, nos envolvemos com as atividades do cuidado, nós não ficamos mais femininos. Ganhamos mais habilidades para o nosso masculino. E isso não nos impede de ganhar dinheiro. Isso não nos impede de construir coisas. Não nos impede de sermos homens de verdade. Felizes, satisfeitos e assim por diante. Tem que desmistificar esse lugar de que o homem que troca a fralda, ele perde energia masculina, faz menos dinheiro. Tem que desmistificar essa questão de que o homem que sabe quanto o filho calça, ele é um homem mais afeminado, ou ele é um homem, como é que eu posso dizer aqui que eu recebo de comentário, né? Um homem fora do propósito, fora da energia de homem, por exemplo. Tem que desmistificar essas questões, né? Que o homem que sabe, por exemplo, quanto os quilos o filho tem, quer dizer que ele não é um bom provedor, porque ele está envolvido com outras coisas. E que isso é só coisa de mulher. Então, acho que essa é a grande mensagem do livro. E também tem uma rotina para os casais aí se encontrarem, uma proposta de rotina para os casais se encontrarem, diminuírem os conflitos, se entenderem melhor, como educar os filhos de uma maneira mais moderna, vou dizer assim, porque sim, temos que dizer que existe uma maneira mais moderna, com a neurociência, com as questões terapêuticas e ciências mentais, que cada vez mais se descobre coisas novas, a física quântica, que é uma forte tendência atual. Então, esse livro traz até para as empresas, né? Como as empresas podem acolher, receber melhor esses pais e mães, principalmente as mães, né? Vou colocar nesse sentido aqui agora. Mas como as empresas podem usar a paternidade e a maternidade como uma força, como um valor. E não como um problema, não como uma dificuldade, não como um desafio, não como alguma coisa que tem que resolver. A mãe que é sozinha, tem 2 filhos, quanto ela pode ensinar para aquelas equipes? Sem dúvida. Quanto ela pode somar naquele ambiente do que é que vê aquela mãe que ela tem um problema, quem que vai ficar com os filhos quando ela tiver... Isso é o que aparece, o iceberg é esse, né? Exatamente. Mas tem um entorno que é muito mais relevante, muito mais importante, que muitas vezes fica no segundo plano, né? Exatamente. Quanto dos nossas experiências como pais e mães estão no nosso currículo? Nada. A gente pode colocar muita coisa. Gestão de conflito. Organização, responsabilidade, gestão de tempo, paciência, né? Saber também equilíbrio emocional e assim por diante, né? Você quer que o seu filho seja calmo, mas você não pode falar pra ele assim, você fique calmo, criança. Não pode falar assim. Não pode bater e bate. Essa é a clássica. E aí no trabalho a gente consegue se estruturar e respirar e falar de maneira mais calma. Mas quanto essa mãe que segura, esse pai que segura, que tenta se equilibrar emocionalmente, pode contribuir também para o ambiente profissional, sabe? Então, são várias questões que a gente pode
trazer a respeito disso, sabe? E aprofundar. Eu sou uma entusiasta, né? Porque a Mi comentou, apesar de advogada na atividade principal, eu costumo dizer que eu não atuo especificamente ou para mulheres ou para homens, mas atuo para aquele que quer a guarda. Que é exatamente esse o ponto que você trouxe. Não se trata de mãe ou se trata de pai, se trata daquele humano que quer contribuir mais ainda para a criação de um outro humano, né? É trazer essa humanidade para esse contexto que, às vezes, no conflito que se instala num divórcio, né? É desvirtuado, é esquecido que existe um serzinho ali que depende muito desses adultos dessa relação, né? Sim. Como é importante essa... E que não é um objeto, né? Não é um objeto. Que não é um objeto, sem dúvida. O que você observa no consultório? Então, tá pegando um gancho isso, né, da Jordana falar, a criança, ela não é um campo de batalha, né? E um exercício que a gente faz no consultório é justamente esse olhar. Às vezes eu pergunto, olha, quando seu filho tiver ali 25, 30 anos, e a gente perguntar para ele como é que foi a sua infância, o que você quer que ele lembre? Né? Porque o que gera o dano na criança não é o divórcio em si. O divórcio vai gerar, né, muito desconforto nessa criança, mas o que de fato chega de dano é a relação de conflito. Então, às vezes, o divórcio, na grande maioria das vezes, ele vem como posição de resolver o problema, porque aquele conflito já vem se estendendo e esse pai e essa mãe vêm sendo referências ruins naquela dinâmica. Então, a gente vai para o consultório, né, na orientação, né, junto com os educadores parentais, para definir o que é do conjugal, o que é do coparental. Né? Então, entender que o divórcio é processo. Mas a parentalidade não se separa. A gente separa o conjugal, mas a parentalidade não. E a criança estruturante, ela trabalha sobre referência. É isso que o Tom falou. Como é que é aquele ambiente? O que eu falo é coerente? Se eu sou uma mãe, um pai ansioso, agitado, incomodado, conflituoso, uso essa criança como processo de mensagem, né, como um material que atinge o outro. Poxa vida, né? A gente está perdendo o tempo de construção psíquica daquela criança para dar segurança emocional, para dar previsibilidade, para que ela tenha uma estrutura saudável. Então, isso no consultório a gente organiza, né? A gente cria ali uma metodologia para poder separar o conjugal, a parentalidade e o processo de divórcio em si, para que as famílias continuem sendo famílias saudáveis, de um outro formato. Outro formato. A gente sai do conjugal para administrar duas casas, basicamente é isso. E vocês percebem que, assim, é um processo que ele é mais corretivo do que preventivo? A gente está caminhando para esse processo ser preventivo, ou seja, antes que aconteça o conflito, ou que ele se amplifique? Olha, eu vou te dizer assim, existe uma taxa de crescimento, eu não vou poder te trazer números aqui para não falar um número errado, mas de número de divórcios crescendo avassaladoramente. Hoje todo mundo vê falar que os relacionamentos estão líquidos, todo mundo se separa por muito fácil. Eu já estou dizendo que os relacionamentos já saíram do líquido, estão no gasoso. Cada vez mais fácil de ser associados. Fluidos, né? E as pessoas esquecem que você pode ter um ex-marido, uma ex-mulher, mas você não se torna ex-pais ou ex-mãe. Isso. E às vezes a criança, ela vira uma moeda de negociação ali, muitas vezes, né? Então, esses desequilíbrios emocionais e a forma como esse divórcio é negociado, geralmente tem um impacto muito pesado nos filhos, porque essa negociação não é saudável. Ela não está acontecendo de uma forma que possa equilibrar a criança, que é o fim, que é um dos meios da relação, e que está ali recebendo todo tipo de carga emocional daquela situação. São mulheres que querem negociar coisas com o marido que usam os filhos, são os maridos que querem negociar coisas com, às vezes, mulheres que fazem coisas com os filhos. E como eu atendo muitas mulheres dentro das minhas mentorias e também outros trabalhos que eu faço, e também toco roda com homens, por exemplo, eu escuto as duas versões. Existem muitos pais querendo o espaço para poder assumir esse lugar de cuidador e às vezes até ter a guarda para si, mas eles encontram ainda grandes bloqueios porque a prioridade geralmente é das mães. E o meio jurídico
infelizmente, ainda não está preparado para enxergar ou buscar elementos que demonstrem, sim, que aquele pai é capaz de tomar a guarda para si, em vez da mãe, sabe? Às vezes aquela mãe, aquela mulher, ela tá ali barganhando coisas no relacionamento. Eu não estou dizendo que é sempre assim, e que os homens também não são. Por conta de um paradigma. São a mulher cuida mais. Casos e casos, mas eu acho que existe sim uma grande vertente dos homens que eu convivo, com os homens com quem eu treino e mentoro, de uma nova postura desse homem, querendo ser mais participativo e tomando conta dessa guarda, querendo essa guarda, e às vezes até se sentindo bloqueado e não conseguindo por uma questão histórica, uma questão de gênero e uma questão de conhecimento popular sobre mulher cuida melhor que o homem. Sim. Até esse espaço a gente pode levar até antes de um próprio divórcio, né? Porque às vezes tem uma sobrecarga, mas é uma sobrecarga porque eu dou conta de tudo. E o homem se torna um provedor. Então aí a gente entraria realmente numa discussão histórica. Muito histórica, realmente. De mas é olhar muito para esses aspectos, o quanto eu faço, porque também é me permitido, né? Eu estava exatamente pontuando isso, do poder da mulher em comandar isso justamente por essa preferência do cuidado materno e dessa gestão da casa, né? Nesses aspectos. E como esses aspectos você consegue visualizar-me? É que assim, né? A história do cuidador, ele não tem gênero. Né? É o cuidador. Então a gente vai trabalhar quem está na rotina dessa criança. E quem tá ali, eu digo, o pai não ajuda, né? Não. Pai é pai. Pai é pai. Né? Mãe não tem que assumir. Mãe é mãe. Então, esses papéis, eles já estão estabelecidos. O que a gente precisa é que eles sejam funcionais, cooperativos, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu falo que é assim, os pais não precisam ser amigos, eles precisam ser cooperativos. Então, assim, cada um na sua atividade, fazendo com que aquela criança tenha segurança emocional, né? De saber que pode amar, inclusive, esse pai e essa mãe, sem problema algum. Que o pai não vai atingir a mãe não vai atingir o pai, porque é como se aquela criança fosse uma ponte, né? E tem duas margens. A partir que essas margens se mexem, se conflitam, a ponte balança. Então, assim, como é que a gente faz para essa ponte ser segura? Né? Que a gente tenha o cuidado de manter as margens em sintonia. Né? São algumas metáforas que a gente utiliza para distanciar esses pais da questão emocional mesmo. Porque a gente entende que são seres humanos machucados muitas vezes, né? Desconfortáveis com a situação do novo, o medo de enfrentar, né, as novas histórias, mas que não muda a situação da criança que está ali. Então, se eu estou dentro de um avião e o copiloto e o piloto começam a brigar e não assumem a responsabilidade de guiar aquele avião, vai cair. Vai cair, exato. Então, cada um diante de suas responsabilidades, e a gente vai fazer o melhor possível. Engraçado que você percebe uma coisa muito forte, né? Se você entender que a saúde emocional ou conhecimento emocional das pessoas tivessem mais estruturados, muitos divórcios não aconteceriam. Com certeza. E depois também a educação dos filhos acontece, né? O que eu ouço muito de mães e de pais, né? Das mães sobrecarregadas, porque eu sou um pai solo, eu entendo muito vocês, mulheres sobrecarregadas, mas entendo na profundidade, tá? Não, eu entendo muito, né? Eu sei o que é cuidar de todas as tarefas das casas, das crianças, trabalhar fora, desde o uniforme, da roupa da ginástica. Que idade tem seus filhos? Hoje estão 8 e 11. 8 e 11. Mas a gente cuida deles desde que eles têm 1 e 3. Eu cuido sozinho deles desde que eles têm 1 e 3. Então, são vários, né? Desde o desfraude, desmame, quando a mãe faleceu, minha filha nem desmamado direito tinha. Como é que um homem lidaria com aquela situação? Foi que eu fui buscar conhecimento, porque a minha bagagem era limitada, né? Trabalhava sobre números. Totalmente limitado. Totalmente estratégia de negócio. Não tinha no repertório isso. Não tinha. Aí eu fui atrás, fui para os meus filhos e acabei me apaixonando pelo tema. E hoje virou meu tema de trabalho, né?
É engraçado que se a gente tivesse esse conhecimento emocional que eu precisei na época ir atrás, né? Que eu venho me desenvolvendo há muitos anos, né? Porque não é porque eu comecei a estudar que eu não tenho nada para desenvolver, né? E a gente tivesse esse entendimento, por exemplo, a gente teria muito menos divórcios, teria filhos mais saudáveis, porque assim, o nosso equilíbrio, se a gente quer o equilíbrio emocional para os nossos filhos, a gente tem que entender que o equilíbrio emocional deles é proporcionalmente direto ao nosso equilíbrio emocional. Sim. Se a gente quer que eles façam boas escolhas no futuro, que eles sejam seguros, que eles não tenham ansiedade, não tenham depressão e não tenham essas doenças emocionais, está completamente ligado à maneira como a gente age no dia de hoje. Se a gente quer amor próprio, que nossos filhos se amem de verdade, a gente tem que entender que a gente também tem que se amar muito para poder demonstrar isso para eles. Assim como relação com o dinheiro, assim como relacionamentos, assim como relações de amizade, assim como tudo na vida. Nossos filhos são os nossos espelhos completamente. Né? Tanto é que eu vejo nos meus filhos alguns comportamentos que eu tenho. Eles aprendem pelo exemplo, única e exclusivamente. É aquela coisa, né? Meus filhos são esponjinhas. Os caras são muito mais que esponjinhas. Muito mais. Porque não é só, eles aprendem com aquilo que eles veem eu falar, que escutam eu falar, com o comportamento que eu tenho. Eles aprendem com quem eu sinto. Eles aprendem com quem eu sou. Quem eu sou, de verdade, na pureza. A essência. Quem eu sou na essência, e ensino aos meus filhos quem eles são na essência. E aí eu vou dizer assim, quem eu sou? Não sou... não está relacionado ao meu fazer, à minha atividade. Quem eu sou, aqui nós terapeutas, aqui vamos falar, terapeuticamente falando, quem é você na sua essência? Quem é você sem dizer o que você faz, sem dizer teu hobby, sem dizer teus títulos? Quem é você? As pessoas têm muita dificuldade de responder isso. Muito. Né? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer dentro dos trabalhos que eu faço, assim, antes do espermatozoide do seu pai fecundar o óvulo da sua mãe, você já existia, Jordana? Você já existia, Ruby? Existia, Mi? Vocês já existiam? É uma pergunta, gente, vamos lá. Existia no desejo. Eu existia. Eu acredito que eu já existia. Eu existia. Sou um plano. Que legal. Espiritualmente, sim. Sim. Né? Então... Biologicamente, não. Sim. Mas psicologicamente, talvez. E aí começa... E às vezes não, né? Às vezes não, sempre tá ali, né? A forma como é que a gente vai descobrir. E engraçado que se a gente começa a pensar que essa massa de desejo ou de espiritual que vem antes da fecundação, ela já tem uma essência pura que está destinada a entrar naquele campo biológico da fecundação e entrar para aquela família. O porquê? Qual o motivo? Sim. O que é que se tem ali? Sabe? Então a gente não pode entrar aqui na questão de religiosas, eu também não gosto disso, mas há um motivo para você estar ali. E outra coisa, nesse momento é quando você tem a sua essência mais profunda. É uma essência assim, a sujeira do pai e da mãe que vão brigar nas suas primeiras semanas de gestação, que vão discutir pela cor do quarto, pelo nome da criança, pela aquela conta que tem que pagar, como é que vai ser os medos, os traumas. Quem dorme, quem acorda. Toda a bagagem, né? Tem muitos hoje, né, autores, cientistas que estudam muito epigenética, né, e o Bruce Lipton é um deles, que traz que 95% do que nós somos, basicamente, surgem na pré-gestação, na gestação e ali primeiras semanas depois da gestação. O depois disso é só administrar o que aconteceu nesse período. Mas, geralmente, muito de nós estão nesses momentos. Engraçado que eu percebi isso na minha filha, né? Ela tinha 1 ano e 5 meses ali, e a mãe havia falecido, e aí eu percebo ela rindo igual a mãe. Percebo ela colocando a mão no corpo igual a mãe. Você não falando coisas como a mãe. Assim, como essa garota só conviveu 1 ano com a mãe, um bebê nem entendia direito o que a mãe é, e agora tá como se tivesse convivido o tempo todo com ela, entendendo tudo. E aí eu fui atrás, eu encontrei a epigenética que mostra que nossos comportamentos estão dentro dos nossos DNAs. A informação está lá. A informação está dentro dos nossos DNAs. As informações comportamentais, emocionais, estão muito aí dentro também na fase da gestação. Porque imagina, você é um feto, acabou de ser fecundado, está ali na barriga da mãe, nem sabe o que vai acontecer ainda. Os seus neurônios estão todos sendo formados. Todas as emoções que essa mãe e esse pai sentirem vão ser muito absorvidas nesse momento de formação. Porque é um momento de formação. Simplesmente por isso. Então, hoje a gente tem muito mais conhecimento por isso. As mulheres grávidas que passam por mim falam assim, puxa, né? Como é que tá as tuas emoções? Porque esse momento aí é super especial, né? E antigamente a gente nem tinha conhecimento, né? As mães fumavam, né?
lá nas décadas de 60, 70. Sim. Então era uma outra coisa. A informação era com outra preocupação. Por isso que até sugeri que o nome desse podcast seja Parentalidade no século XXI, na modernidade, nos anos atuais, porque o conhecimento chegou. Sim. O conhecimento chegou. Mas você sabe que é uma coisa que eu falo muito, que é assim, eu não tinha esse repertório, né, de como ser uma mãe, não veio o manual, e eu tenho 2, e eu acredito que a Jordana que nasceu há 10 anos atrás com o meu primeiro filho, ela nasceu com essa, poxa, eu preciso estudar, eu preciso aprender. E eu preciso me tornar um ser humano melhor, porque esse ser humaninho aí que tá vindo de mim depende exclusivamente de mim. Claro que o pai é de suma importância, mas é no trazer a autorresponsabilidade e não excluir a responsabilidade dos outros, né? Uhum. Então é muito nesse lugar de qual é a minha parte, qual é a minha responsabilidade nisso, né? Que a gente acha, Jordana, às vezes, que a experiência que nós temos sendo os filhos dos nossos pais é suficiente para educar os nossos filhos no mundo atual. Sim. E hoje, graças a Deus, você chega numa livraria, você encontra dezenas de livros sobre educação infantil, parentalidade, emoções dos filhos, mas tudo também começa em nós. Sim. Na nossa escolha, né? Tudo começa no que nós sentimos, né? O que você acha? Eu acho assim, por exemplo, né? Eu sou divorciada, né? Com um padrão, e no momento que eu começo a passar pelo processo de separação, eu lembro que eu estava ainda muito envolvida no meu papel de esposa, né? De mãe e esposa. Quando eu saio daquele lugar, eu me via assim perdida. Então, quando as crianças iam pro pai, eu queria desligar o celular. O máximo eu ia no cinema. Eu falava assim, eu não existo esse final de semana, porque eu estou sem as crianças e eu não consigo me imaginar sem elas. E eu sofri isso, e eu vejo no consultório quanto isso acontece, assim, de você perder uma perna ali, né? E agora? Me tiraram o maior papel e tal. E aí, aos poucos, eu fui vendo que eu não estava contribuindo em nada com a formação delas, em fazê-las sentir que, à medida em que elas se afastam, eu também desligava a minha chavinha. Eu falava, não, é o inverso. Eu preciso me imbuir da minha essência. Eu preciso me reconectar com aquilo que exatamente eu sou. Eu preciso estar inteira para quando elas chegarem aqui eu estar muito feliz. E comecei a procurar os meus lugares favoritos, as minhas comidas que eu gostava, as pessoas que me faziam bem, a programação que eu fazia sozinha, que aquilo ali me deixava muito feliz. Era um jardim, sabe? Era uma música, era uma volta de carro com som alto, era uma viagem inesperada. E elas falavam assim, mas mamãe, você faz um monte de coisa bacana quando a gente não tá. Eu disse, eu também faço quando vocês estão, certo? Faz. Eu falei, então, a mamãe está só cumprindo aquilo que eu prometi para vocês, que era de ser uma boa referência. Então, eu não tô saindo do lugar de mãe, eu só tô me preenchendo de mim para quando vocês voltarem para casa, eu esteja muito legal, feliz, compartilhando com vocês. E aí elas começaram a perceber que era um ponto de admiração. Ao invés de elas acharem que eu ia ficar triste, elas diziam, nossa, minha mãe é o máximo. Então, né, digamos assim, nas minhas falhas, nas minhas faltas que a gente humanamente tem, né? A gente sabe que a mãe suficientemente boa tem suas falhas para que a criança cresça. Eu entendia que eu feliz ia fazê-las felizes. E à medida em que eu tivesse preenchida de mim, com todas as minhas características, né, com tudo aquilo que eu gostava, ia facilitar. Quando eu percebi isso, eu comecei a entender que, na parentalidade, eu comecei a mudar o jogo. Porque muitas vezes os casais não chegam juntos para poder lutar essa mudança. Às vezes é a consciência de um só, num primeiro momento, depois o outro acompanha. Se é um sistema, quando um muda, as peças se mexem também. E aí você começa a mudar o sistema, a mudar essa rotina da criança, a mudar a tua relação parental com essas outras pessoas, porque você está realmente vivendo em verdade. Você, em verdade, você cria referências saudáveis, o outro percebe as suas intenções e as coisas começam a se organizar como um plano. Alguns clientes, né, alguns pacientes chegam pra gente e falam assim, poxa, se eu tivesse sabido disso antes, talvez nem tivesse me separado, porque se isso tivesse organizado, a gente não teria tido conflito. Se eu soubesse a responsabilidade de cada um, se eu soubesse como é que é a rotina dessa criança, se eu soubesse minimamente equalizar
isso, talvez nós nem estivéssemos aqui. Né? Então, é bem isso, é fazer com que o conflito... E você atende pacientes já separados ou no gerúndio? Então, separando? As duas coisas, né? Porque esses que estão separando, ainda dá tempo de... Então, as tem duas caso, assim, coisas. Eles me procuram já achando que estão em vias de fato. Muitas vezes eles levam o contexto para conversar. Aí tem paciente que não volta, eu já entendo o que está acontecendo. Né? Estão Final repensando. Final feliz, né? Eles estão repensando família, né? a decisão. Eu acho, assim como pegando um pouco do que o Tom falou, que a gente está num processo de evolução de consciência, né? De que buscar ajuda, né, ampliar esse olhar sobre o conflito, sobre a dificuldade, faz com que a gente tenha outras possibilidades também, né, inclusive de retomar essa relação ou de renegociar algumas coisas que foram estabelecidas ainda no emocional. Então, assim, a gente volta para um lugar e diz, não, isso não é mais importante. Isso é um conflito da minha vida conjugal e não da minha vida, né, de pai, de mãe, que isso não se divorcia. Isso não vai mudar mais. Engraçado, né, Mi, quando você fala isso, porque muitos dos pacientes, né, não teriam se separado se conhecessem isso ou aquilo, se entendessem a rotina, mas no momento ali não tem coragem de conversar e se abrir, né? A dificuldade dos casais terem de falarem do que estão sentindo realmente, daquilo que está acontecendo, de maneira resolutiva. E não de maneira... emocional. Desequilibrada. Desequilibrada. E aí, com raiva ou com a conduta. Né? Porque, assim, os nossos filhos precisam da nossa melhor versão. Né? Que nem você agora está falando da sua identidade de ex-esposa. Demorou para você entender que você não era mais esposa. Então, você teve que ir um processo para abandonar a identidade de esposa, então começar a se encontrar com a Mirella, que é a Mirella, e que naquele final de semana que estavam com pais, não era mãe. Então. E que poderia ser vista, reconhecida, ou se amar, poder fazer as coisas que você gostava. Existe uma questão de identidade muito grande também, porque as mulheres carregam muito esse fardo de... querer dar conta, de ser a guerreira, né? Até vou postar, não sei se eu já postei, alguma coisa assim, mas nem guerreira, nem princesa é uma mulher verdadeira, sabe? Algo mais equilibrado. E as mulheres também têm essa coisa de honrar as matriarcas da família, que deram conta de tudo, cuidavam de 6, 7 filhos, trabalhavam fora, cuidavam da casa. Acabou esse tempo. Você não precisa mais honrar isso. Ou então a mulher, muitas vezes ela fala assim, a minha felicidade é ver meus filhos felizes. Caramba, tá entregando... Anula, né? Se anula, entregando... Olha, não, mais que isso, né, Rudy? Tá entregando a felicidade de um adulto, cuidador, na mão de uma criança. Olha a responsabilidade que essa criança tem. Exato. Esse peso, a transferência, né? Então, e a mãe se esquece nesse mundo. E ela não tá achando que viver para os filhos é super saudável. Não, ela tem que viver para ela mesma. E, consequentemente, os filhos, vendo aquele exemplo, vão crescer saudáveis. Né? A gente não educa filhos, a gente está criando uma sociedade. Apesar de pensar que, eu vou educar no meu quadradinho, não, o teu filho vai disseminar. E aí, sobre a mudança que você falou, foi muito legal. Porque, assim, a gente não muda ninguém, mas a nossa mudança influencia a mudança do outro. Sempre. E querer que o outro mude por nossa causa é muito egoísmo. Por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente vê que é importante. Nossa, mas se esse homem mudasse essa coisa, ele seria tão bom. Mas por que você quer que ele mude isso? E é aquela coisa do espelho, realmente, né? Se você quer que ele mude isso, o que tem dentro de você que ainda tá precisando mudar também nesse sentido aí, né? Quando a gente aponta o dedo para Joãozinho, a gente fala mais sobre nós do que Joãozinho. Exatamente. Então, quanto do que nós estamos vendo no outro é sobre nós mesmo também, né? E se a gente pudesse... conversar com esses casais, entenderem que eles estão repetindo programas e padrões que eles herdaram dos pais e aplicando esse conhecimento dentro da sua relação, achando que é certo ou errado, julgando, apontando dedos e esperando coisas e desejando coisas e só entendessem que o fluir na essência é o mais importante, que se amar primeiro vai fazer que aquela relação seja fluida, e vai chegar nos filhos e vai funcionar. E que se buscasse conhecer o seu padrão emocional, os traumas que viveu na infância, por que pensa assim, por que pensa assado? Porque... Não, mas eu tenho muita empatia. Eu conheço meu marido, sou muito empática com ele, sempre coloco
os chinelos dele, eu coloco o casaco dele, eu sou muito empática. Então tá, me diga onde teu marido nasceu, como é que foi a infância dele, quais foram as grandes dificuldades dele, como é que você vê esses dilemas, essas tramas, essas histórias inacabadas, porque um trauma é uma história geralmente inacabada, estão reverberando nas escolhas, no comportamento, nas questões emocionais dele, né? E as pessoas ficam, isso é empatia. Isso é verdadeira empatia dentro de um relacionamento, né? Sim. Eu acho que tem uma questão também de você se apropriar do seu papel social, sabe? Existe o papel da mãe, existe o papel da mulher, existe o papel da esposa, né? O do pai, do homem. Eu também sou madrasta, eu também sou, né? Eu sou a pessoa que administra a casa, eu sou a pessoa que sou a vizinha do condomínio, eu sou a motorista da vez. Eu tenho tantas coisas que a gente precisa fazer ao mesmo tempo, que às vezes a gente tem essa percepção do todo, mas a gente não usa isso a nosso favor. Então, como é que eu posso contribuir, né, nessa história? A primeira coisa é autoconhecimento. A primeira coisa é aprendendo a respirar, né, a perceber que as coisas não são de pronto. Tudo acontece. Eu tenho um exercício que eu faço em casa, que é às vezes parar na varanda, observar as janelas e pensar quantos sistemas estão acontecendo ao mesmo tempo enquanto eu estou ali observando. Então, eu não tenho que resolver tudo ao mesmo tempo agora, né? Muitas coisas estão se encaixando. Quando a gente se abre para o autoconhecimento, a gente também tem que ser crítico em não só ouvir tudo como verdade, porque a gente está numa geração que a gente é bombardeado, né? De você não pode isso, você pode aquilo, você deve aquilo, você faz aquilo. Mas é de você ter um senso crítico, de entender que é subjetivo, cada um tem uma história e cada um tem um nível de papel a se desempenhar. E se ver como ser humano, acolher esses sentimentos, isso que o Tom fala, de você se questionar, e a história do outro, e o momento do outro, né? Por que o outro está respondendo desse jeito? Por que eu estou sentindo daquela forma? Eu sempre falo que um bom diálogo começa falando sobre a tua percepção de sentimento, muito mais do que você está achando ser do outro. Então, no contexto familiar, né, a criança não tendo muita condição, aliás, ela até tem condição, mas a maturação emocional dela ainda está em formação, você não pode colocar na criança a responsabilidade de definir a forma como você vai levar a vida, né? Então, a gente precisa se empoderar desse papel de cuidador, né, sabendo que a gente vai ser o melhor possível. Um dia o máximo que eu posso, outro dia o mínimo já é o máximo, mas é sempre consciente de que tudo faz parte de uma rotina, cada um tem, né, a sua responsabilidade diante daquele papel assumido, e que a gente tem que dar segurança para todas as partes. E é um aprendizado, né, Miriam? É uma caminhada que não tem fim, né? Não, só começa. Autoconhecimento é eterno. Acho que quando você abre o olho pela manhã, você diz, quem sou eu hoje? Exatamente. Quem sou eu hoje? O que é que eu tenho para fazer hoje? Mas quem sou eu hoje? Porque ontem eu tive experiências que me transformaram, hoje eu começo uma nova experiência, né? E todos os dias são oportunidades também, né? Em relação ao que você estava falando, vou pegar um gancho aqui, né? Eu ouvi uma frase de uma médica amiga minha, que não é dela, mas ela trouxe essa frase para dizer de onde que essa frase chegou para mim, né? Ela diz assim que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? Fato. Olha que bacana a frase, hein? Não é dessa médica, e também é de uma outra autora, mas eu não lembro, mas a frase... Ela usa como referência. Ela usa como referência, ela falou, não é minha frase. Fato. Mas além disso, eu gosto de complementar. Eu até conversava com a Erika sobre esses dias, falei, amor, eu tive uma viajada aqui, mas veja só se você concorda. Que a vida se resume muitas vezes num paternário e maternário. Mas por quê? Então vamos desenrolar isso. Nossas grandes experiências e muito do que a gente vive como pessoa hoje foi baseado na educação que a gente recebeu de quem? Nosso pai e nossa mãe. Que receberam de quem? Dos meus avós e dos avós. E que o meu filho está recebendo e vai se tornar, vai praticar como um princípio, como valores, como ponderamento de escolhas e decisões, de tomada da vida, vai muito do que eu vou passar para ele também. Então, a parentalidade, ela deixou de ser algo que, meu pai, minha mãe, referência, mas se tornou uma forma de levar a formação completa, né, ou quase que completa do indivíduo, assim como a gente falou anteriormente, das
formação emocional da criança, né? Começa muito na pré-concepção e na concepção e nos primeiros meses de pós-nascimento. Né? Entendendo até muito sobre a neurociência, que o cérebro termina de se desenvolver aos 21 anos, né? E assim por diante, como é muito divulgado hoje. A gente entende que quanto responsável é essa parentalidade para a formação dessa sociedade, né? A gente vê esses meninos que acabaram matando esse cachorro dessa forma aí tão trágica. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, deixa eu tirar os meninos aqui. Deixa eu olhar quem tá atrás deles. Como é referência, né? Quem tá atrás desses meninos. Eles aprenderam com quem? Porque eles só estão colocando para fora aquilo que receberam dos pais. Sim. E engraçado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente só pode receber aquilo que a gente dá. Então, o que nós estamos doando para os outros para poder receber? Se eu quero amor, se eu quero até prosperidade financeira, quanto Sim. eu tô doando pro mundo? Pra receber. Pra poder receber, né? Enquanto essas crianças, né? Eu digo, a gente só tem para dar aquilo que a gente tem. Começa daí. Agora, uma interessante, né, que nessa conversa que meu Deus, é imensa o campo de conhecimento aqui, né? Nós estamos há 1 hora conversando, passou o tempo, voou o tempo, né? Nós temos que achar a agenda de vocês dois, nós dois, para poder marcar um outro bate-papo. Com certeza, tem uma continuidade, né? A gente não chegou nem a finalizar a introdução. Eu vou pedir para vocês a mensagem final, o que vocês querem deixar para o nosso ouvinte ali, amigo, né? Uhum. Quer começar? Olhando no olho da câmera ali, né? No olho da câmera. Na verdade, o que a gente vem aqui conversar sobre parentalidade nada mais é do que aquilo que a gente tem em casa, né? Da gente se responsabilizar por todas as nossos movimentos, né? Que a gente possa trazer para esses conflitos, para esses momentos de conflito, que é o que eu trabalho necessariamente, a nossa clareza de que a gente quer os filhos bem, de que o nosso bem maior é aquilo que a gente está construindo no coração e na mente deles, é uma segurança emocional, é não utilizar o filho como, né, menino de recado, é a gente saber que ele ser previsível, né? As crianças terem essa previsibilidade faz com que eles se sintam tranquilos, seguros, menos ansiosos, vão aprender mais na escola, vão lidar melhor socialmente com os amigos, né? Vão ter um sono melhor. Então, isso impacta diretamente no desenvolvimento das crianças. E, né, obviamente, separar a questão dos conflitos dos papéis que a gente vai desenvolver ali. Eu sempre me coloco à disposição para uma questão de orientação, né? A gente sabe que cada caso é um caso, é tudo muito subjetivo, a idade da criança interfere, a rotina da família interfere, né? O tanto de pessoas envolvidas nesse sistema também interfere, mas a gente começa pelo lado da orientação, para que a gente possa dar segurança para todos eles dentro do lar. Legal. Obrigada. Gente, eu posso pedir licença para fazer meu jabazinho também? Olha pra câmera. Então, se você gostou dessa conversa aqui, né, a audiência aqui do Conversa de Valor, saiba que estou aqui à disposição também para mostrar para vocês que tudo começa dentro da gente. Se você quer ser um pai melhor, um profissional melhor, uma mãe melhor, olhe para dentro de si, comece a entender de onde que você está vindo, traçar também planos e metas cabíveis que vão levar você a uma felicidade mais plena. E também, né, que as organizações queiram levar essas conversas para dentro dos seus espaços, para que quanto mais conscientes como pais e mães, mais conseguimos e alcançamos a produtividade dentro dos negócios, o melhor clima organizacional e umas mensagens mais verdadeiras sobre quem somos de verdade, sabe? Eu acho que a descoberta de quem a gente é de verdade faz com que a gente consiga definir melhor os nossos condicionamentos mentais, calar as vozes das narrativas mentais que ficam nos atrapalhando, né? Hoje os problemas de doenças emocionais são muito comuns. Dominar os fantasmas, né? E a gente tem ferramentas para fazer com que isso fique mais saudável. Minhas redes sociais é Tom Coller no LinkedIn, Papai em Dobro no Instagram, YouTube e assim por diante. Tem um podcast também chamado Famílias Extraordinárias, assim, também quero convidar vocês em breve para estar conosco lá. E é isso, foi um prazer gravar com vocês, pessoal. Obrigado, Jordana, obrigado, Ruth, obrigado, Mirella, por dividir essa mesa aqui, essa conversa. Obrigada. Posso pegar um gancho para fazer um convite, então, aproveitando? Por favor. Então, a gente está com um projeto novo,
né? Eu, doutora Jordana, que a princípio o nome é Caminhando, né, para uma parentalidade saudável, onde a gente faz aí uma imersão junto com famílias, advogados, pessoas que estão no processo de mediação, né, de famílias em conflito. Então, a gente se coloca, vou deixar a nossa rede social, né, a princípio é o @psimirelaferraz com 2 L's, depois a Jordana vai divulgar pra gente o @ do nosso projeto, que tá, né, era um tamanho assim, quando a gente imaginou, de repente se tornou algo tão grande, a gente está tão feliz do tanto de espaço que estão abrindo para a gente com o projeto, que a gente está adaptando para tudo isso acontecer. Então, nesse momento, né, a gente está em formação dessas turmas aí de imersão, mas em breve a gente vem para divulgar melhor como é que vai ser feita as inscrições. Isso aí, e é o meu sonho, né, de clientes com esse conhecimento de vocês. Eu entendo que primeiro eu precisei estudar, entender tudo isso, para que efetivamente pudesse estar atraindo as pessoas certas para esses movimentos, né, e agradeço mais uma vez ao Rudy aí por me permitir dividir essa mesa e essas trocas de conversas que são realmente de muito valor. E eu fico encantada o quanto a gente conecta com pessoas que estudam com responsabilidade e querem passar muito conhecimento, né? Uhum. Eu fico, assim, muito agradecido a vocês dois pela generosidade de partilhar, né? E eu quero, assim, ressaltar como é importante o propósito deste programa, né? Tem uma frase que eu também não lembro qual é o autor, que ele diz assim: eu não consigo fazer um novo início, mas eu consigo fazer um novo fim, né? Uhum. E esse podcast, com esse tipo de assunto tão relevante, é importante para isso. Então eu convido a você aí, né, que assistiu, que prestou atenção, a seguir esses dois profissionais, porque depende da gente uma sociedade melhor, um mundo melhor, uma família melhor. E o núcleo familiar é muito importante. É muito importante. E eu vejo, assim, que nos últimos tempos a família tem sido tão bombardeada, e eu entendo que esse assunto é um tema que é extremamente relevante para restaurar as famílias, restaurar relações e melhorar a sociedade como um todo, que a gente pelo menos observa de forma empírica uma violência tão exacerbada em algumas situações. Será que esse tipo de assunto não colaboraria para uma solução de conflito lá no início? Quer dizer, e aí é um outro tema para um outro programa. Né? Já deixamos o tema do próximo. Eu acho que é fundamental, como a família é importante nesse aspecto. Até porque a maioria dos problemas não é sobre o amor, sabe? Amor tem demais, mas é sobre como amar. Exatamente. A forma de como amar. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. E olha, e os melhores votos de sucesso a vocês, né? E eu quero fazer um brinde com a caneca do podcast, né? E convidando os ouvintes a segui-los aí, tá? Legal. Um grande abraço, sucesso. Esse episódio do podcast Conversas de Valor foi um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, HB Pooling e RB Desenvolvimento.